TV Com Pelotas, canal 14 da Claro e NET. Estamos aqui na Câmara de Vereadores hoje para a posse da executiva, da nova diretoria da Câmara, que você está vendo aqui atrás. Tudo sendo preparado. E a TV Com Pelotas sempre mostrando para você as imagens do que acontece em Pelotas. Podemos começar o ato. Pode abrir, Juliano. Pode abrir, por favor. Pode abrir. Boa noite, senhoras e senhores. Está aberta a sessão solene de posse da nova mesa diretora, justificando os presidentes da CCJ aqui, o artigo 45, como já foi passado a presidência do ex-presidente vereador Carlos Júnior, na sucessão é o presidente da CCJ, esse que vos fala. Então baseado no artigo 45, passo a fazer a leitura do cerimonial. Boa noite a todos, declaro aberta a solenidade para prosseguir com os atos de posse da mesa diretora 2026, que acontece no dia 31 de dezembro, às 16 horas, no plenário deste Parlamento. De imediato, passo a palavra ao cerimonial para que conduza o trabalho, justificando que esse é quando foi protocolado nessa casa, por isso que está dia 31 de dezembro, que nós estamos realizando hoje. Passo a palavra ao cerimonialista. 2025 encontrou um cenário desafiador, que exigiu responsabilidade, diálogo e firmeza nas decisões. Foi um ano marcado, sobretudo, pelo empenho em colocar as contas em dia, buscar o equilíbrio orçamentário e fortalecer a transparência na condução dos recursos públicos, pilares fundamentais para uma administração sólida e confiável. Mesmo diante das dificuldades, houve sensibilidade para olhar além dos números, incentivar e valorizar a cultura local. Foi entendido como investimento na identidade, na memória e no desenvolvimento humano de Pelotas. Da mesma forma, pensar a saúde como um todo, de forma integrada, preventiva e humana, reafirmando o compromisso com a qualidade de vida da nossa população. Este momento não representa apenas o encerramento de um ciclo, mas também a renovação de propósitos. Convidamos para que ocupe, a partir de agora, o seu lugar na mesa diretora 2026, o presidente do Poder Legislativo, vereador Michel Promoter. Primeiro vice-presidente, vereador Marcelo Pagé. Segundo vice-presidente, vereador Taonei. Primeiro secretário, vereador Paulo Coitinho. E segundo secretário, vereador Arthur Alau. Cumprimentamos ainda os vereadores presentes: Antônio Peixoto, Júnior Fox,
Daniel Fonseca, Carlos Júnior, Marcelo Fonseca, Cauê Filosouto, Éder Blanc. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Agradecemos a presença da imprensa e das seguintes autoridades: secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcos Ferreira; ex-vereador Mansur Macluf; ex-deputado Érico Ribeiro; representando o governo do Estado do Rio Grande do Sul, Daniel Mussi; Cláudia Ribeiro do Rotary; Iago Michete, representando o deputado Afonso Ram; Robert Boelho, representando o deputado Marcos Vinícius; e Fernando Iris, presidente municipal do Democracia Cristã. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra em seu discurso de despedida da mesa diretora 2025, o então presidente vereador Carlos Júnior. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de começar saudando o presidente
vereador Michel Bromove, no qual desde já agradeço. Se eu fui presidente no ano de 2025, devo a ti, ao vereador Cezinha também, deixo aqui registrado. Gostaria de saudar aqui a toda a nova mesa diretora, meus colegas vereadores, as autoridades já citadas pelo protocolo, a todas as pessoas que estão aqui hoje, plenário lotado, prestigiando essa sessão solene, agora sim oficialmente. Bom, que ano, senhores? Tinha um discurso anotado, mas hoje vai com o coração, porque não foi fácil esse ano que passou de 2025, mas tenho a certeza que foi um ano no qual eu vou ter uma grande gratidão por tudo que eu passei à frente do Poder Legislativo, é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria de começar agradecendo a minha mesa diretora, o vice-presidente Arthur, segundo vice Cauã, primeiro secretário do Paulo Coitinho, porque segundo secretário do Antônio Peixoto. Agradecer de coração todo o ano, enquanto nós estivemos à frente do Poder Legislativo, enfrentamos muitos desafios. Sabíamos que não ia ser fácil quando a gente assumiu essa gestão, toda a questão administrativa, uma questão de troca de governo depois de 20 anos, uma questão política, onde enfrentamos pela primeira vez dentro do Poder Legislativo a polarização. Sabíamos que ia ser muito difícil, mas com muito trabalho a gente conseguiu aí encerrar um ano, acredito que com saldo positivo, principalmente na parte administrativa, no qual eu gostaria de agradecer a todos os funcionários, servidores, todos aqueles que contribuíram para que a gente pudesse no final do ano fazer um relatório e entregasse ao Ministério Público tudo aquilo que foi feito dentro do Poder Legislativo 2025, onde recebemos uma certidão negativa. Então, mas isso eu devo a muito essas pessoas que contribuíram para que a gente conseguisse terminar o ano de 2025. Muitos embates, mas a gente sabia que isso ia ser natural, é democracia, é do Poder Legislativo, e podem ter certeza, e quando a gente senta naquela cadeira, a gente vê o quanto é difícil, o quanto a gente sabe o que cada vereador que está aqui trabalha. Porque quando a gente tem só o nosso mandato, a gente não tem essa vivência com todos os parlamentares. E nós somos muito criticados. Os vereadores são muito criticados. E a gente, quando está aí, a gente identifica o quanto cada um trabalha dentro da sua pauta, da sua área, porque a gente sabe que não é fácil. Muitos projetos avançaram nessa legislatura. E às vezes as pessoas não se tocam nisso. Mas muitos projetos que não avançaram na outra legislatura, avançou nessa. E isso graças aos vereadores que estão aqui. Então, gostaria de agradecer, peço desculpas se em algum momento a gente não conseguiu contribuir aquilo, retribuir aquilo que vocês gostariam, porque não é fácil o poder de decisão. O vereador César passou por isso. O vereador Marcos Ferreira, que está aqui hoje representando o Executivo, passou por isso, porque na hora todos falam com o presidente, e o presidente fala com quem? Então não foi fácil. Então agradecer a minha família, porque não é fácil, não é nada fácil, mas agradeço muito. Michel, estou à disposição de ti, tua também da diretora, tudo que vocês precisarem, estou à disposição de vocês, porque eu sei que precisa. Eu não tive esse respaldo, mas eu tenho certeza que nós estamos aqui para poder dar esse respaldo para ti. Desejo todo sucesso à frente, porque tu merece estar aí. E fico à disposição de todos. Gostaria de agradecer do fundo do coração a minha equipe também que esteve comigo todo esse momento, porque não é fácil administrar um Poder Legislativo, a todos os funcionários, a uma pessoa também especial, o doutor Cavaleiro. Nós hoje conversávamos, em 3 anos à frente do jurídico, ele tinha feito 20 relatórios, ele fez mais de 100 no ano. Então, para ver o quanto foi exigido nesse ano que passou. Ao diretor Matheus também, a todas aquelas pessoas que ajudaram ali junto com o gabinete da presidência, porque o trabalho não é fácil, mas eu encerro dizendo que foi uma gratidão estar à frente, um grande aprendizado, e isso eu levo para a minha vida. Sucesso à nova mesa diretora, podem contar comigo. Boa noite a todos. Vamos
convidamos para fazer o uso da palavra, em nome do prefeito municipal e do Poder Executivo, o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcos Ferreira Marcola. Então eu queria dar uma boa noite a todos, saudar aqui de modo muito especial o presidente da Câmara, o vereador Michel, saudar a mesa diretora, os demais parlamentares. Quis o destino que eu viesse nessa sessão tão importante para prestigiar, representar o prefeito municipal na posse de uma pessoa que conheci na vida e aprendi a admirar quando entrou aqui na casa por a sua história. Importante para a Câmara Municipal esse passo que foi deliberado pela maioria, a eleição do Michel presidente, porque é a eleição de uma pessoa sofrida que venceu na vida para chegar onde ele chegou. Quem conhece a história do Michel sabe que a Câmara estará sendo dirigida por uma pessoa que se construiu através de uma luta de trabalho sofrida, que eu e ele conversava e ele contou toda a sua história, mas o que eu tirei da história do Michel, e é isso que eu quero falar aqui, Michel, para ti, que é a história do vencedor, que não precisou pisar em ninguém, que foi, como eu falei contigo, humilhado, caiu, se levantou e seguiu. Caiu, levantou e seguiu, junto com a sua família, com a sua mãe que está aqui, construiu uma família, está ali a esposa e os filhos, e hoje tu assume, de fato, de direito, o poder legislativo. E eu trago aqui o abraço do prefeito Marrone e dizer que os poderes têm que caminhar unidos, harmônicos. A prefeitura, o poder executivo, precisa da Câmara de Vereadores muito para que as coisas possam acontecer. E a Câmara de Vereadores precisa muito do poder executivo para que a gente possa entregar aquilo que a população espera dos seus representantes. Portanto, Michel, quero te desejar sucesso para ti, em nome do governo, em nome do prefeito, da Dani vice, mas de modo especial, assim, em nome de todos aqueles que acreditam em ti, aqueles que sabem da capacidade, aqueles que sabem o quanto tu esperou para esse momento e dizias para nós aqui, não é o meu momento ainda, eu vou me preparar. Construiu as nossas vitórias aqui, minha, do Cezinha, do Cristiano, do Carlos, e seguisse. E hoje quis o destino que tu pudesse celebrar esse momento importante da tua vida. Deixo para ti aqui também o meu abraço, meu respeito e a disposição, como um amigo que te admira muito, porque eu te admiro por a tua história, principalmente por tudo que tu fez na vida para chegar onde tu chegou. Essa cadeira é passageira, mas eu tenho certeza que todos, pelo menos o tempo que eu estou aqui, sentaram e fizeram história. Principalmente história de valorizar o poder legislativo, de valorizar a oportunidade que a vida está dando e principalmente também valorizar a confiança das pessoas. Muitos querem estar no lugar dos 21. Poucos conseguem porque poucos fizeram o que fez. Te construísse através de ti, através da humildade, da honestidade, da luta. Então, parabéns para ti, conta com o Poder Executivo. O prefeito Marrone já disse, quer te receber, quer que os dois possam conversar, porque quem tem que ganhar é a nossa cidade. A nossa cidade só vai ganhar se os dois poderes estiverem unidos trabalhando. Muito obrigado, uma boa noite.
Michel Ferreira Escalante, conhecido popularmente como Michel Promove, nasceu e foi criado no Jardim Europa, no bairro Areal. Teve uma infância simples, marcada pelo esforço de sua mãe, que exercia 2 vínculos empregatícios a fim de proporcionar uma vida digna a ele e aos seus 9 irmãos. Nesse contexto familiar, aprendeu desde cedo a importância da união, do respeito e da solidariedade, valores que busca transmitir a seus filhos. Com o apoio de sua esposa, Marcela, iniciou sua trajetória profissional ainda jovem, atuando em diversas funções, como garçom, servente de obras, gari, árbitro de futebol, ativista social e mototaxista. Com perfil empreendedor, também exerceu atividades como proprietário de lingerie, lojista e produtor de eventos, tendo fundado a empresa Promove Produções. O ativismo social sempre esteve presente em sua vida. Michel já promoveu inúmeros eventos beneficentes. É idealizador da campanha Adote o Aluno, que já beneficiou milhares de crianças no município de Pelotas com materiais escolares. Também é criador da campanha Nós Adotamos uma Família na Noite de Natal, cujo objetivo é proporcionar ceias natalinas a famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como do projeto esportivo Promovendo o Futuro, que busca ocupar o tempo ocioso de crianças e adolescentes por meio de atividades voltadas ao desenvolvimento educacional, físico, mental e social. Motivado a ampliar e fortalecer o trabalho social que já desenvolvia, Michel Ferreira Escalante decidiu candidatar-se ao cargo de vereador, sendo eleito no ano de 2000 para representar a população do município de Pelotas. Em 2024, obteve novamente a confiança da comunidade, sendo reeleito para mais um mandato no Legislativo. No ano de 2026, Michel exercerá pela primeira vez o desafio de presidir a Câmara Municipal de Pelotas. Com o apoio de seus pares, pretende conduzir uma gestão pautada na justiça, na independência, no diálogo e no respeito institucional, reafirmando o compromisso com a transparência, a responsabilidade pública e o fortalecimento do poder legislativo em benefício da população pelotense. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Pelotas, vereador Michel Promove. Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos. Que, para mim, essa cerimônia aqui, ela foi transferida por uma questão regimental aqui da casa, seria no dia 29, ainda no ano de 2025. Por uma questão legal, ela teve que ser adiada para o dia de hoje. E confesso que fiquei um pouco triste, né, porque tinha convidado bastante pessoas que se organizaram as suas agendas para poder estar aqui no dia 29 e obviamente com cancelamento algumas pessoas hoje não puderam estar aqui presentes. Então durante a semana e na tarde de hoje eu estava um pouco chateado com isso, entende? Mas quando eu entrei nessa casa aqui e vi tanta gente importante, que ainda é importante na minha vida, mas que foi bastante importante também na minha trajetória, então é um misto de sentimentos. Está aqui minha esposa, meus 2 filhos, Martim com 3 meses apenas, a Martina com 3 anos, ali a minha mãe, eu vi 2 irmãos meus aqui, vi a Fernanda e vi o Maicon, não sei se eu vi, está aqui presente outro irmão, entende? Mas que foram muito importantes para mim também. Então, é um misto de sentimentos que às vezes tu passa um filme na tua cabeça e a gente começa a lembrar de tudo que a gente passou.
Então, eu confesso que eu não sei se eu tenho condições de poder falar tudo que eu estou sentindo, tudo que eu queria poder falar nesse momento, porque vai passando a trajetória toda na vida da gente e foi tanta dor, tanto sofrimento, tanta tristeza, mas que ainda assim a gente foi firme e foi resiliente. Esse espaço aqui é um espaço muito complexo, às vezes é um espaço de divergência, é um espaço de pessoas que vieram de culturas diferentes, que defendem bandeiras diferentes, com histórias de vidas diferentes, então é um espaço também de bastante conflito. Só que hoje é, obviamente, uma ocasião especial, porque eu olho para a plateia e eu consigo ver nas pessoas a minha história de vida. Eu consigo ver como, por exemplo, estar aqui hoje e presidir o Poder Legislativo. É importante sempre ter a consciência que é um ano que tu preside a casa, mas que os outros 2 anos que ainda restam eu estarei vereador. Então a gente nunca pode esquecer de quem primeiro elegeu a gente a estar vereador nesse espaço, e segundamente os colegas vereadores, porque nesse espaço convencer a maioria não é fácil. Não é fácil tu construir uma maioria aqui para poder chegar na presidência tão importante, né, e que Deus me dê sabedoria, que eu nunca esqueço de quem me colocou nesse espaço de presidente. Mas olhando para minha mãe, eu lembro das vezes que no seu trabalho, o almoço dela, ela guardava, às vezes uma sacola para levar para casa, para a gente comer, para a gente poder comer melhor. Porque minha mãe sempre deu um duro danado para que nunca faltasse nada para a gente. Mas às vezes não tinha o melhor para nós, ou até mesmo razoável. Então eu lembro que muitas vezes, trabalhando no Laranjal, colocava o almoço dela, às vezes num saco, porque até mesmo não podia levar um pote do seu trabalho para casa, e para poder dividir comigo, com o Benhur, e com o Tigre, que não estava entre nós, meu irmão Patrick. Entende? Então, um tempo depois, ela sempre dizia: não, eu não estou me sentindo bem, eu não comi, eu não estou com vontade de comer. E eu precisei de alguns anos para poder entender que ela deixava de comer para que a gente pudesse comer um pouco melhor. Entende? Lembro do meu pai? Meu pai morreu alcoólatra, então eu sempre procurei nas pessoas uma presença paternal, sempre quis procurar em alguém assim, sabe, uma figura paternal. Então meu irmão mais velho que está aqui, eu ocupo esse espaço muitas vezes. Eu acho que é por isso que eu tenho muitos amigos mais velhos que eu, porque eu sempre busquei refúgio ou conforto nessas pessoas na falta de pai. Entende? Isso, eu sempre, se perguntasse para mim quando era criança, não era comer melhor, não era dormir melhor. Eu queria ter um pai. Eu falei, pô, eu queria ter pai, a mãe trabalha pra caramba. E nós somos 9 irmãos e mais as pessoas, minha mãe adotou gêmeos e mais uma outra irmã de criação nossa. Toda pessoa que chegava na minha casa sempre tinha um prato de comida, e eu falei, poxa, eu queria se tivesse um pai, se eu tivesse um pai aqui dentro de casa, as coisas seriam bem menos difíceis. Não tem como não falar da dor, que eu vim de um lugar que eu perdi 32 amigos assassinados. Já falei isso muitas vezes, aqui é a pura verdade. Uma dessas pessoas foi meu irmão. Nunca mais me esqueço daquela cena, e eu fico pensando que eu não sou a regra, eu sou a exceção. Estatisticamente eu não era para ocupar esse espaço, muito menos o espaço da presidência. Eu nunca usei a história para ficar em um canto me vitimizando. Eu sempre corri atrás, eu sempre lutei, convidei para estar aqui hoje, não pôde estar, seu Antônio, que através da minha irmã foi quem me deu a oportunidade no caminhão do lixo, e que a partir dali eu construí minha jornada profissional. E eu sempre cheguei nesse espaço, muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar da fome, as pessoas têm vergonha de falar das dificuldades que viveram, as pessoas têm vergonha de muitas vezes falar da sua condição de vida, e eu sempre falei com gosto e com orgulho, porque eu sempre trabalhei para mudar aquele cenário, mas eu nunca me esqueci da onde é que eu saí, e aonde for eu falo disso. E eu sei que às vezes incomoda algumas pessoas, mas eu quero dizer que uma das maiores histórias que eu sempre vou contar foram todas as coisas que eu passei, eu, minha família. Os meus filhos não precisam passar hoje por isso, graças a Deus, porque inclusive eles têm uma mãe, Marcela, que está aqui, que ela é exemplar.
que ela é mãe 24 horas e que ela dá um duro danado para cuidar dos nossos filhos, porque a política, ela não ocupa o expediente aqui da casa, ela ocupa a tua jornada, ela ocupa o teu dia, a tua semana, o teu mês, e estar na política também é ter a ciência que você está sempre à disposição. Então precisa sim de um lar, de uma esposa que te apoie, que te entenda, que esteja junto com você para o que der e vier. Então eu estou escolhendo as melhores palavras aqui para não chorar, porque é muito difícil poder falar tipo de tristeza, de todas as coisas que a gente teve que passar para poder chegar aqui, entende? Mas também sei da responsabilidade de estar nessa cadeira, sei da responsabilidade de uma cidade pobre, uma cidade deficitária, uma cidade que não tem emprego, uma cidade que não tem saneamento básico, uma cidade que tem problemas crônicos na saúde, problemas crônicos na educação, principalmente na educação de base. Falo da fotografia social da nossa cidade, que as escolas de educação infantil, que elas atuam como guardiã das crianças. Que nossa cidade são milhares de mães solo que recontam a história da minha mãe. São mães que criam os filhos sozinhos, que muitas vezes a escola, e que basicamente era para ensinar matemática, português, mas que também atua como guardiã das crianças. Então, nós temos que discutir isso nesse espaço, e que nós tenhamos sempre a humildade e o discernimento de poder separar as coisas, poder entender que os poderes, sim, eles precisam trabalhar de forma harmônica, mas também que fique registrado. Esse poder, ele é independente. Esse poder, uma das minhas principais missões nesse espaço aqui, é dar manutenção na independência do poder legislativo. E que nesse espaço, com diálogo, com conversa, sim, nós vamos construir uma cidade melhor. Mas que não há agente político ou instituição para poder querer controlar esse espaço, esse poder. Então, eu quero deixar isso registrado, isso é muito importante. Queria agradecer um agradecimento especial aos colegas vereadores, tenho um compromisso, obviamente, com os 20 vereadores que estão nesse espaço, mas os colegas vereadores que me deram um voto de confiança. Sei da responsabilidade que é, mas também sei da confiança que vocês têm em mim, e eu queria dizer que eu estou pronto. O vereador Marcola foi muito feliz quando falou que eu esperei meu momento. Eu entrei nessa casa em 2021 e eu trabalhei na presença do vereador Cristiano, eu trabalhei também na presença do vereador Marcola, trabalhei muito e incansavelmente na presença do vereador Cezinha, e as pessoas perguntavam para mim: Michel, por que tu não coloca o teu nome à disposição? Eu falei: olha, porque ainda não é o meu momento. Eu acho que na vida a gente tem sim que lutar, a gente tem que sonhar, e a gente tem que fazer o possível e o impossível para poder alcançar os objetivos. Mas também que tenhamos sempre a humildade de saber quando é o nosso momento. E eu tive essa humildade, estou há 5 anos no Poder Legislativo, e no ano passado, quando eu entendia que não era o meu momento, eu retirei a candidatura e apoiei o vereador Galo Júnior também, reconhecendo que ainda não era o meu ano. Então, gente, para mim é muito importante, queria fazer uma saudação especial ao Dr. Érico Ribeiro, que me apadrinhou quando eu cheguei no Partido Progressista, está aqui, tem muito carinho, muito respeito. Tem muito carinho, muito respeito. A gente não pôde estar lá nos seus 90 anos. O doutor Érico fez 90 anos no sábado passado. Queria desejar aqui na tribuna vida longa ao senhor. O senhor é um homem de bom coração e que a política pelotense deve muito ao senhor. E eu me incluo nessas pessoas que têm muita gratidão, muito carinho pelo senhor. Queria fazer, não pode estar aqui, estaria no dia 29, deputado Afonso Ramos, e qual é responsável pela minha trajetória também. Está aqui representado na figura do Iago, um amigo pessoal meu. O deputado Afonso Ramos, nessas minhas conversas e visitas dos partidos, foi alguém que pôs o braço por mim e me acolheu, e eu sou muito grato. E a política eu trato sim com muita gratidão, as pessoas que me abriram as portas, as pessoas que sempre me acolhem. Então é muito importante que se registre aqui. O deputado Afonso Ramos não pôde estar aqui, está no compromisso familiar, estaria no dia 29, mas que fique registrado, que eu sou muito grato também. Sou um amigo pessoal, afilhado de casamento, e também um fiel e leal escudeiro do nosso deputado. Então fica aqui registrado o meu agradecimento ao deputado Afonso Ramos. O deputado Marcos Vinícius, representado aqui na figura do Robinho, são as pessoas que fazem parte politicamente da minha trajetória e que a política me entregou, eles como amigos. Eu queria falar da mesa que nós elegemos em 2016, mas antes disso, eu queria também falar dos colegas vereadores. O vereador Daniel Fonseca, que eu tive a felicidade
de poder, né, eu já conhecia de vista, mas de conhecer nesse ano de 2025 aqui, um apoiador, um amigo, alguém que eu sempre encontrei muita verdade e muitas vezes até alguém que eu me confidencializo, alguém que eu gosto muito, que eu tenho como amigo, vereador Carlos Júnior, o senhor já falou, da mesma forma, a reciprocidade é a mesma. Eu trabalhei sim na eleição do senhor, quando eu via que o meu nome naquele momento não era viável, eu tinha a humildade de reconhecer isso, de recuar e lançar apoio à sua candidatura. O senhor fez sim um bom trabalho e eu acho que é muito difícil ocupar esse espaço aqui, o espaço da presidência, de administrar a casa, de dar ordem nos trabalhos, mas é uma gente, 3 meses. E queria agradecer também ao vereador Júnior Fox, esse ano eu estou dividindo a presença do senhor, vereador Marcelo Fonseca, né, que está aqui ocupando o espaço, dando conta do recado, né, com o vereador Marcola assumindo como secretário de habitação, vereador Peixoto também, que eu tive o prazer de estar seu colega quando o vereador Júnior foi ocupar, o Carlos Júnior foi ocupar a assessoria especial. O senhor esteve aqui na casa também, estive um ano com seu colega de trabalho. Vereador Arthur, que dá para se dizer que eu convidei ele para a política, né? Convidei ele para concorrer, fazer essa história de vida, do avô, do pai. Vereador Paulo Coutinho, uma das nossas lideranças aqui, os mais experientes aqui da casa. E eu sempre falo que o vereador Paulo Coutinho é uma pessoa que constrói pontes de muito diálogo, uma pessoa que apaga muitos incêndios aqui na casa. Sou muito grato de poder estar na mesa, de poder contar com o senhor. Vereador Bagé, uma amizade que ele se descobriu, né, Bagé? No ano de 2025. Alguém que eu aprendi a gostar desse espaço, uma pessoa que eu aprendi a admirar. Aprendo também bastante com o vereador Bagé aqui. Eu acho que esse espaço é um espaço de muita troca também. Queria falar da Feliz, surpresa também do vereador Tawanei. Um amigo, eu acho que desse um ano de convida foi um amigo que eu tenho para toda a vida, um apoiador, me ajudou muito nesse processo. Sou muito grato pela sua amizade, também pelo seu apoio. Vereador Cauê, que já era meu amigo antes de nós estarmos aqui na política. Esse aqui é um espaço de divergência, é um espaço de entendimento, mas também é um espaço que nos proporciona ou que nos possibilita também reconciliações e também poder acertar as coisas. Vereador Cauê é um amigo que eu tenho antes da política. Vereador Héctor Blanc, alguém que eu já admirava muito, uma pessoa de bom coração. Queria dizer para o senhor também que eu sou muito grato pelo seu apoio e por estar colega aqui nesse plenário do senhor. E queria falar também do vereador Cezinha, que as pessoas sempre falam da nossa relação, e que eu acho que no primeiro momento foi alguém que eu me identifiquei pela história de vida, quis o destino, que também perdeu o pai para o alcoolismo. E as histórias de Pelotas, uma cidade pobre, elas sempre se encontram. Às vezes um detalhe muda outro, mas a nossa história de vida são sempre as mesmas. Sempre de muita luta, de muita resistência, de muito sofrimento, de feridas que ficaram abertas. Mas o vereador Cezinha, eu encontrei um amigo, compadre e até mesmo um irmão também que a política me deu. A gente briga bastante, porque a gente não é uma de rosa, a gente briga bastante aqui nesse espaço, mas que nesses 5 anos dá para dizer que a gente está aqui enfrentando junto, comemorando as vitórias, mas enfrentando juntos os problemas e estamos juntos até nas derrotas. Isso é muito importante. Queria registrar um dos principais apoiadores da minha candidatura. Da mesma forma e com a mesma intensidade que eu trabalhei para a sua candidatura lá em 2023, o senhor fez o mesmo, e a gente sempre trabalhou com reciprocidade. Eu queria aproveitar esse espaço para esse reconhecimento aqui nessa tribuna. Gente, é muito difícil. Eu não quis usar o discurso que eu tinha preparado, porque esse discurso ele ainda faz a gente chorar bastante, porque todas as dificuldades que a gente enfrenta, ela por si só, a gente vence. É importante comemorar as vitórias, lá para trás e saber de tudo que a gente passou, mas ainda assim, às vezes são feridas abertas, entende? Então nesse espaço aqui, a gente tem as pessoas mais importantes da minha vida. Claro, tem alguns irmãos aqui meus, os outros não puderam comparecer, mas está minha mãe, está a parte dos meus irmãos, está minha esposa, meus filhos. Então é um espaço, uma atmosfera de muita emoção. Então o vereador Carlos Júnior, que é um vereador muito tranquilo, muito sereno, nesse espaço aqui, se emocionou antes de mim. Então eu queria só registrar somente o meu compromisso com a cidade, agradecer aos meus apoiadores, porque eu tenho amigos, a política às vezes, quando a gente chegou aqui, não, porque é importante na hora de escolher quem vai trabalhar para ti, escolher pessoas técnicas.
Eu não discordo disso, mas eu usei o caminho inverso. Eu peguei as pessoas que estavam comigo quando eu não tinha nada, quando eu só tinha um sonho, e que no meio do caminho a gente vai aprender a técnica. E que nós vamos trabalhar duro, mas da mesma forma que nós estávamos juntos, quando eu era só um projeto, quando eu era só um sonho, eu acho que agora que a gente chegou, vocês também têm que estar comigo também, porque eu acho que isso é uma irmandade, uma parceria. Então eu sou uma pessoa privilegiada, porque nessa casa aqui, a maioria dos meus assessores são meus amigos, são pessoas do meu convívio pessoal, pessoas em quem eu confio muito. Eu acho que divergências e problemas, eu acho que todo o espaço de trabalho tem, mas eu sou uma pessoa privilegiada por isso, porque eu tenho na minha assessoria amigos de 10 anos, de 20 anos, pessoas que no meio do caminho eu aprendi a admirar e que hoje são meus amigos. Então eu me considero assim, uma pessoa muito privilegiada pela assessoria que eu tenho, pelo time que eu tenho. Eu sou muito orgulhoso disso, e que se não fosse eles, eu não estaria aqui. Porque eu acho que o mais importante de tudo na vida é o reconhecimento de quem está contigo quando você não é nada. E antes de estar aqui, eu era uma pessoa falida e depressiva, em que veio a pandemia e eu fazia lanche chorando, escondendo da minha esposa e do meu sócio na lingerie, Thiago. Muitas vezes eu fazia lanche chorando, porque eu falei, com a pandemia eu não vou conseguir eleger. E eu me preparei 2 anos para isso, e agora está todo mundo fazendo campanha, e eu, por estar desempregado, porque a pandemia, eu tenho que estar aqui nessa chapa, fazendo lanche. E chorando, que muitas vezes entravam na cozinha e perguntavam o que aconteceu. Eu falei, não, é a cebola. Mas não era. Era eu machucado, triste, ferido, pensando, poxa, meu Deus, eu preparei tanto para isso, o Senhor vai me pôr mais esse desafio. Para vocês entenderem como é que foi a minha campanha, eu prestei a moto para o entregador que eu contratei para a lancheria, e eu virei o entregador, porque nos intervalos das entregas eu colava um adesivo na casa. Então quando a gente entra nesse espaço aqui, as pessoas acham que a gente caiu aqui de paraquedas, que alguém veio e ungiu a gente e que nos fizeram vereador. Mas não, a gente batalhou muito para estar aqui. A gente contou a história de vida da gente. E não é uma eleição de 45 dias, é uma história de vida. Porque ninguém dá um mandato, ninguém te dá condições de tu eleger. Mas sei que esse espaço aqui ele é marginalizado, porque muitas vezes alguém é notoriedade quando são as pautas negativas. Mas dessa casa aqui que sai o orçamento para a saúde, para a educação, é nessa casa que nós aprovamos umas 1.500 contratações para poder atacar o déficit de mão de obra no serviço público, porque uma das justificativas, às vezes, é que não tem mão de obra. Foi nessa casa aqui que nós botamos uma água de saneamento para levar recolhimento de esgoto para dezenas de milhares de pelotenses, só que isso não dá notoriedade para a Câmara, sempre são as pautas negativas. Então aqui, quando eu cheguei, eu aprendi que isso aqui é um espaço marginalizado, que você chega nesse espaço e que sua história de vida não tem mais valor, quando você entra nesse espaço, quando você assume essa cadeira. Então, a minha principal missão também é dar o protagonismo que essa casa merece, porque nós vivemos no regime de uma tripartição de poderes, e o poder executivo ele não funciona sem poder legislativo, mas que muitas vezes não tem o devido conhecimento, não tem o devido reconhecimento que merece. Então, para mim é muito importante isso. Já agradeci os colegas vereadores, com certeza eu me esqueci de alguém, eu não sou muito bom com o protocolo, com o meu texto, mas fica aqui, gente, a todas as pessoas que eu mencionei e que eu não mencionei, um agradecimento especial do fundo do meu coração, tem sido absoluta que eu vou dar conta do recado. Eu vou honrar o apoio, o voto de vocês, e que com certeza absoluta nesse ano nós faremos sim uma gestão histórica, nós ampliamos a casa para o povo, de fato nós iremos para a rua, faremos uma gestão com consciência, nós deixaremos as questões pessoal de lado, porque eu sei do quanto que a cidade precisa do poder legislativo. Então isso é muito importante. Não é mencionar aqui o presidente do nosso partido, meu amigo também, presidente Paulo Gastal, foi muito importante toda essa trajetória política. Com certeza eu esqueci de alguém aqui, porque a gente vai falando com o coração e a gente vai esquecer de alguém. Mas não é que essa pessoa não seja importante para a gente. Acho que eu estou uns 20 minutos falando aqui, mas do fundo do coração eu fiquei desviando das feridas, das coisas que me machucam mais, que é para poder tentar falar tudo que eu estava sentindo. Então, gente,
muito obrigado do fundo do coração, agradecer a presença de todos, uma casa cheia aqui, eu sei que todo mundo tem seus compromissos, mas tiraram esse tempo para poder estar aqui. Agradeço a mesa diretora, sim, porque eu quero dizer para vocês que muitas vezes vocês vão ver a mesa presidindo, porque esse é o meu compromisso. Da mesma forma que nós tiramos o PP da sexto colocado para a segunda maior bancada da cidade, essa mesa aqui terá o mesmo sistema de trabalho. Nós daremos protagonismo para toda a mesa diretora. Eles estarão presidindo, eles estarão representando a Câmara. Muito importante isso, o reconhecimento de quem trabalha contigo. E uma das minhas características é o trabalho em equipe. Nós trabalharemos juntos, sim, e pelo interesse público, o interesse comum, que está acima de tudo, que é o interesse que uma Pelotas melhor, que é o interesse que o serviço público chegue, um interesse que melhore as condições do serviço público. Então, por isso, você pode contar com certeza absoluta com a minha presidência, com a nossa mesa diretora e com todos os colegas vereadores. Muito obrigado, gente. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino rio-grandense.
Agradecemos a presença de todos e todas nesta solenidade e que a experiência adquirida sirva de base para os próximos desafios e que a nova mesa diretora dê continuidade ao trabalho com responsabilidade, diálogo e dedicação ao interesse público. Convidamos a todos para confraternizar em coquetel e passo a palavra ao presidente do Poder Legislativo, vereador Michel Promove, para que faça o encerramento desta solenidade. Queria agradecer os trabalhos do nosso mestre de cerimônia, Edson Planella. Não tendo mais nada a discutir, está encerrada a sessão solene e já convido a todos, dia 6 amanhã, a nossa primeira sessão representativa aqui na Câmara. Obrigado por vocês todos. TV Com Pelotas, canal 14 da Claro. Estamos aqui hoje na posse da nova mesa, conversando com o vereador Arthur Alau, que foi vice-presidente da gestão que encerra e agora, certamente, como secretário. Ele é bicampeão, 2 anos de mandato, 2 anos na mesa diretora. Para um jovem é importante. Isso aí, boa noite, Flávio, boa noite a todos os telespectadores da TV Com. É muito importante, fico muito honrado de ser reconduzido à mesa diretora, como o Flávio bem falou. Meu primeiro ano na Câmara de Vereadores fui escolhido como vice-presidente da Câmara e agora, nessa nova eleição da mesa, fui reconduzido à mesa diretora, dessa vez como segundo secretário, que me honra e me orgulha muito. Dessa vez um presidente do meu partido, Partido Progressista, meu colega vereador Michel Promove, onde eu desejo todo o sucesso do mundo para ele. Esse é o momento dele, como a gente vinha falando, e tenho certeza que vai desempenhar um papel incrível aqui na Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, um poder independente. Então fica aqui meu agradecimento aos 20 colegas vereadores que me elegeram para segundo secretário, para que eu permanecesse na mesa diretora, e também desejar sucesso ao meu amigo, meu colega de partido, o presidente vereador Michel Promove. Isso aí. Obrigado, sucesso, feliz 2026, um bom mandato. Obrigado. Entrevistamos, TV Com Pelotas, entrevistamos o presidente Michel Promove, que é do Partido Progressista. Aqui conversamos com o segundo secretário, que é do Partido Progressista. E aqui a eminência parda, aquele cara que é o presidente do Partido Progressista, que certamente é ouvido nos bastidores e é um avanço para o Partido Progressista. Prazer em falar com o senhor, doutor Gastal. Prazer, Flávio, falar contigo também, falar com essa audiência qualificada da TV Com. É um momento histórico para nós, o Partido Progressista, a eleição do vereador Michel Promove, o progressista que retoma o posto mais importante da Casa Legislativa depois de 30 anos. Então isso é tudo um reflexo dessa nossa construção partidária, que a gente vem construindo aí, já tem um período aí de 4, 5 anos. Então hoje a gente tem um objetivo alcançado e estamos prontos para conseguir mais objetivos. A mesa hoje, entre 5 vereadores, 2 são progressistas, então mostra que o partido está com muita influência aqui dentro da casa. O partido tem um crescimento também na nova bancada, que hoje conta com 3 vereadores. Já tivemos 6 vereadores que representaram no ano passado o Partido Progressista. Isso demonstra o crescimento e a forma que o Partido Progressista vem trabalhando para arrumar para um objetivo agora maior, que é as eleições de 26 e, posteriormente, a eleição de 28. Isso também são reflexo da participação do PP na mesa já há 1 ano com o vereador Arthur. Então esse é um conjunto de ações que leva a essa situação. Isso aí é um trabalho em conjunto, um trabalho com o nosso partido. Como eu falei na entrevista anterior, esse momento é o momento do vereador Michel Promove, hoje presidente, vereador Michel. E ano passado foi meu momento onde eu fui vice-presidente, tive a oportunidade de permanecer na mesa como segundo secretário, então isso mostra também a força do nosso partido, o Partido Progressista, que é a segunda maior bancada. Também parabenizar aqui o presidente Paulo Gastal, que fez uma construção. O Partido Progressista, que era o 6º maior partido, pulou para o 2º maior partido, então isso aí também, nos bastidores é difícil de enxergar, mas a gente vê agora aqui o resultado desse trabalho árduo da presidência do Partido Progressista. Fica aqui meus parabéns ao presidente Paulo Gastal e a todos os colegas partidários aí do Partido Progressista. E é claro que não faltou trabalho nos bastidores.
A gente sempre tenta contribuir com um pouco, né? A gente sempre está aqui para ajudar, para auxiliar, mas quem tem feito um trabalho muito bom tem sido os vereadores. O Arthur tem se mostrado um jovem com um potencial enorme, que vai ter com certeza um crescimento enorme representando, então, não só no Legislativo Pelotense, Legislativo Gaúcho, Legislativo Nacional, porque não também ser o nosso prefeito e quem sabe, pensando mais alto, governador. Temos muito tempo ainda de trabalho e a gente vai fazer essa construção aí do jeito que a gente acha que é o certo, ou nos bastidores, ou também na linha de frente, que o partido tem almeja um crescimento forte para esses próximos futuros. Bem, muito obrigado, doutor Gastal, presidente, obrigado. Eu vou aqui, conversar com o Botelho, que está aqui assistindo, sim, né? Essa expectativa hoje aqui acompanhando. Boa noite, Botelho. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os telespectadores da TV Com Pelotas. É importante, o nosso partido protagonista em Pelotas, me parece que fazia 30 anos que a gente não assumia a presidência da Câmara, e agora com a liderança do Michel, 30 anos, com a liderança do Michel, o Arthur também sendo reconduzido na mesa, né? É importante o crescimento do nosso partido, que foi o segundo partido mais votado da cidade. O Michel foi muito feliz ali no discurso dele, lembrou que a gente vem de uma eleição da 6ª maior bancada para a 2ª. Então, um crescimento espetacular, e a gente tem as nossas lideranças municipais, estaduais, como o deputado Marcos Vinícius, que é o deputado ao qual eu estou representando essa noite, também nosso deputado Afonso Ran, que é um abraço aos deputados, que é o deputado que trabalha muito pela nossa região. Enfim, o Partido Progressista, onde está, ele é protagonista, e Pelotas não podia ser diferente. Não é diferente a nossa 4ª maior cidade, a nossa princesa. Feliz 2026. Esse é o Botelho, suplente vereador que já assumiu, primeiro suplente que já assumiu a Câmara. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado a todos. Desejo também um feliz ano novo para todos aí, telespectadores, e um abraço do Robinho Botelho. Tamo junto aí, um abração. Esse canal 14 da Claro, estamos aqui fazendo a cobertura hoje da posse histórica do presidente Michel Promove. Nós vamos bater um papo muito rápido com ele, mas nós registramos todo esse evento, o discurso completo, e vale a pena assistir. Presidente, parabéns por essa conquista e por esse histórico que o senhor falou para toda essa plenária aqui. A TV Com lhe parabeniza e lhe deseja um feliz mandato. A palavra agora é sua. Já passado um pouco da emoção, que é muito importante e foi transmitido por nós. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Flávio. Meu amigo, né? Meu amigo Flávio faz um trabalho muito importante, principalmente como repórter, como imprensa, mas também como ativista social, que sempre defende as pautas da igualdade social, principalmente, né? Além da promoção da igualdade racial. Tenho um compromisso, além de todos os compromissos que o presidente tem, eu tenho ainda um compromisso maior, que é estar presidente, sendo negro na nossa cidade, em que a maioria, né, dos habitantes são negros, mas ainda assim a gente enfrenta muito preconceito, muita desaprovação por parte de algumas pessoas. É uma cidade pobre que precisa muito da harmonia dos poderes, que precisa muito que a casa, que o Poder Legislativo esteja alinhado com as pautas sociais. Na minha fala aqui, que o senhor esteve aqui e acompanhou, eu falei de problemas na saúde, na educação, no saneamento básico, na mobilidade, na infraestrutura. Eu acho que é principalmente isso. É um poder dar manutenção na independência, defender as prerrogativas dos vereadores, mas também ser parceiro das pautas positivas, as pautas que melhoram a qualidade de vida dos pelotenses. Eu acho que uma das principais funções do presidente, do chefe do legislativo é isso, é defender o interesse público. O senhor falou da importância da independência dos poderes, e essa é uma das teses que o senhor defende. Nós entrevistamos alguns dias atrás a secretária de governo e ela falou muito da importância de dialogar. Bom, esse momento não é o que parece, mas é o que parece que todos querem. O governo quer dialogar. Naturalmente, as pautas que a Câmara traz nem sempre são bem absorvidas pelo governo e, de fato, são mesmo polêmicas. Mas, garantido essa independência e o respeito entre os poderes, o senhor tem algumas prioridades para o começo do ano? Com certeza absoluta, uma cidade que deve muito, então eu acho que a prioridade é defender a saúde das contas públicas,
eu acho que é importante nós tenhamos, né, sempre a humildade, a resiliência de separar as questões pessoal enquanto agente político, né, da função de presidente do Legislativo. Porque eu acho que a gente não pode misturar as coisas, então é muito importante sempre que saibamos separar. Eu acho que eu, como vereador, vou continuar fiscalizando, vou continuar cobrando, exercendo as minhas prerrogativas como vereador, mas como presidente, a casa sempre estará aberta para o diálogo e para o que for positivo para a cidade. O que a presidência entender que é positivo para a cidade, com certeza vamos pautar e a maioria do plenário decide se aprova ou não. Mas essa presidência, ela é parceira, sim, das pautas positivas, ela é parceira de tudo que se defende de interesse público. Olha, eu não vou tomar muito tempo do nosso presidente da Câmara Municipal, do Parlamento Municipal. Para nós fica aí a condição de acompanhar esse mandato, desejar sorte, felicidade, bons resultados para a comunidade, porque o senhor traz uma história aqui hoje de vida que nós acompanhamos, ficamos sabendo ao longo do tempo, que tenho certeza lhe fortaleceu. E agora vem a hora de aplicar tudo isso que o senhor traz dentro do seu DNA. Obrigado, presidente Michel Promove. Obrigado, Flávio. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. É importante que nós tenhamos sempre esses canais de comunicação, de credibilidade, de informação importante. Eu acho que no mundo de desinformação, de mentira, de fake news, é importante que nós tenhamos sempre esses portais, esses canais de notícia séria, de diálogo, de informação para a população. E eu acho que a responsabilidade ela é muito grande, estar presidente de uma cidade pobre cheia de problemas. Mas eu acho que nós estamos preparados para poder fazer enfrentamento com consciência, com humildade, mas sempre colocar à frente tudo o interesse público e tem a responsabilidade de ser uma pessoa de origem humilde e negra, então a responsabilidade ela é ainda maior, porque nós sabemos que os olhares atentos, desaprovação em relação, né, a nossa comunidade negra, mas que a gente está pronto para poder enfrentar. Nós negros, aí, quando falo de mim, falo do senhor também, que nós estamos sempre prontos para poder fazer enfrentamento. Provoca, eu tenho que fazer um registro. Eu sofri uma ação de racismo duríssima, mas naquele momento quem me amparou e fez uma audiência pública, onde eu pude desenvolver o meu sentimento e denunciar o que aconteceu, foi o Michel Promove na presidência da Comissão de Direitos Humanos, junto com o vereador Cezinha, que estava na presidência. Meu agradecimento público não deu nada para eles, porque a gente não deu sequência, mas eu tive a oportunidade daqui, desta mesa, relatar e recuperar um pouco do que eu passei naquela ocasião. E eu lamento isso porque Pelotas ainda tem muito preconceito quando se trata de negros assumindo determinadas funções, determinados espaços. Obrigado. Obrigado, Flávio. Parabéns pelo trabalho. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero que dá me manter. Confesso que sou de origem pobre, mas o coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer porque é a destino que Deus me deu. Se eu não tenho tudo o que preciso, com o que vem eu vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, mas o negócio é deixar rolar. E do samba, aos trancos e barrancos lá vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Quem for falou que eu não sou um moleque atrevido, macho chaparão.